esse João de antigamente. Quando eu era garoto, isso há muitos anos atrás, eu tinha um primo chamado João, que era super inteligente. Aliás, eu gosto muito das pessoas que se chamam João. Entre muitos que eu conheci, meu melhor amigo se chamava João, e o meu filho Neto também se chama João. É um nome bíblico e abençoado. Esse João de antigamente era super criativo, construía do nada, apenas com algumas ripas, pedaços de madeira, martelo e pregos, vários brinquedos para a meninada pobre. E ainda era um excelente contador de histórias. Todo final de semana, ele vinha de Nova Lima, onde morava, e ficava lá em casa, na Pompeia, até o domingo, depois que almoçava. Ele tinha uns 40 anos, solteirão e branco feito um alemão. Lembro que no início da noite, já na sexta-feira, ele sentava na beirada da cama que eu dormia com meu pai e começava a contar uma série de histórias, casos e causos, alguns verdadeiros, a maioria inventada por ele. E os casos de assombração, mula sem cabeça, eram os preferidos por ele e por mim. O problema era na hora de dormir. Naquele tempo, década de 50, início de 60, a gente era bobo demais. A gente acreditava em assombrações e morria de medo. À noite, e principalmente nos 40 dias da quaresma, a gente, garoto e mesmo adolescente, não chegava em casa vindo da rua depois das 19, 20 horas, de jeito nenhum. Era uma época diferente. Quase não se ouvia falar em crimes violentos, sequestros e abusos de crianças. Ladrão havia, mas era aquele que de madrugada entrava no quintal e roubava a roupa no varal, ou então pegava alguma galinha solta. Nada mais. Desde muito criança, eu era apaixonado por cinema. Naquela época, a televisão ainda estava engatinhando. Poucas pessoas tinham um aparelho. Eram os programas e as novelas do rádio e os cinemas de bairro, porque os cinemas do centro da cidade eram melhores. Passavam os filmes logo que eram lançados, mas o preço era muito alto. O jeito era frequentar o Cine Grátis na Praça Duque de Caxias, em Santa Teresa, e na Praça Floriano Peixoto, em Santa Efigênia. Na Pompeia, acontecia uma vez ou outra. Era o cinema de rua. Crianças e adultos sentavam no chão, a prefeitura abria um telão de pano branco, no muro, e o povo sentava no chão e deliciava por umas 2 horas com desenhos animados, filmes do Carlitos e do Gordo e o Magro. Sabendo do meu gosto pelo cinema, um dia o João de antigamente construiu um projetor de filmes todo de madeira, com uma lente de óculos e uma lâmpada elétrica, e o aparelho funcionava mesmo, só que muito lentamente. Eu buscava pedaços de rolo de celuloides, de filmes, em uma distribuidora chamada Thieres, lá na Rua Mármore, em Santa Teresa, logo no início. Eu emendava tudo com fita durex, colocava numa carretilha, aquelas de soltar papagaio, e exibia os filmes no muro do vizinho lá de casa, lá na Pompeia.
Pelo menos uma vez por semana, eu chamava os meninos da vizinhança e passava filmes emendados de seriados, jogos de futebol no Independência e alguns trechos de filmes coloridos, que era novidade ainda nos cinemas. Era um tempo muito bom. Os bairros eram como roças, muito mato, carroças na rua, cavalos à solta, o pão era deixado na porta e o leite era vendido a granel em carrocinhas. Poucos tinham dinheiro, nenhuma tecnologia havia. Tudo era artesanal, feito à mão, na base da criatividade. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal e fazer seu comentário.